Bom, gente, como eu estava dizendo, então, tentando separar esse livro em pelo menos três blocos de pensamento, né? A gente vai passar para uma etapa agora onde ele vai focar, digamos assim, seus argumentos mais no que ele está chamando de pensamento crítico. E, de novo, né, eu reforço que o que ele chama de crítica aqui é, é bom que a gente não se apresse a entender a crítica como a crítica especializada somente, né? Como a crítica que a gente está acostumado nos estudos literários a chamar, né, de análise, né? De análise dos textos propriamente ditos, né? Da crítica literária. Mas ele está pensando aqui na própria produção artística como crítica, né? Então, essa palavra aqui carrega um pouco dessa dubiedade, né? E talvez seja por isso que seja tão escorregadio muitas vezes e até contraditório, né, para algumas leituras, algumas proposições do Rancière, né? Do que ele está falando, mas ele mistura muitas coisas e tudo, é porque é, me parece, eu não tenho certeza, não tenho ainda, digamos, uma bagagem mais demorada de leitura para fazer, mas me parece aqui um pensamento muito próximo e que dialoga bastante com um desconstrucionismo derridiano, né? Eu acho que o Rancière aqui ele não está preocupado, né, em, digamos, em aplicação de uma episteme crítica, né, ou seja, de uma aplicação de uma análise a partir de conceitos pré-estabelecidos, mas ele está desconstruindo os próprios conceitos, né? A própria ideia do que seja o conceito e da sua aplicabilidade, pensando aqui na estética, sobretudo, né, no estudo da arte. Uh, e ele já começa falando que o estado atual da crítica é problemático. Né? Por que será? Bom, pensando em crítica, agora com C maiúsculo, né, ele está falando de um pensamento crítico, né? Isso envolve artistas, envolve pensadores, né? De arte e que não parece que o certo argumento não se revitaliza, não se modifica, né? Isso que ele vai identificar como um problema, né? Os conceitos e procedimentos da tradição crítica não são de modo algum obsoletos, né? Funcionam ainda muito bem, até no discurso daqueles que declaram sua superação, né? A gente já ouviu falar muitos desses argumentos, né? Fim da crítica, morte da crítica, né? Morte da literatura, morte da arte, fim da arte, né? Tem vários textos, né? Arthur Danto, por exemplo, vai escrever sobre isso, né? Que são argumentos que estão dialogando ali também com um certo tempo histórico, a gente tem que parar para pensar, né? Isso, não, mas isso vem muito antes, né? Desde o Hegel lá no século XIX, mas vai ser bastante intensificado na segunda metade do século XX, né? Junto com um pensamento e uma ascensão de pressupostos neoliberais, por exemplo, né? Do fim da história, fim da arte, né? Então a gente também tem que situar onde o Rancière tá entendendo aí, né? Que parece que os argumentos giram em torno de si próprios e ainda não se modificaram, né? Mas seu uso atual demonstra a completa inversão de sua orientação e de seus supostos fins. Precisamos, portanto, levar em conta a persistência de um modelo de interpretação, a persistência, né? E a inversão de seus sentidos, se quisermos empreender uma verdadeira crítica da crítica. Ou seja, a crítica, para modificar de fato, ela precisa enxergar dentro dela a própria lógica que ela instituiu como crítica. Né? Vamos ver o que seria isso. Ele traz duas fotografias, né? Uma, uma é uma fotografia de rua, né? Da Josephine Maxapper, intitulada Sem Título, de 2005, onde a gente visualiza aí uma manifestação anti-guerra, né? E também centralizado nessa fotografia uma imagem de uma cesta de lixo abarrotada, né? Tanto de panfletos, cartazes, quanto de, enfim, né? Das coisas que as pessoas consomem numa manifestação, sei lá, Coca-Cola, latinha de cerveja, enfim, né? O lixo, digamos, contemporâneo. Uma outra imagem, a gente tem uma colagem, né? Que também envolve fotografia, mas sobrepostas aí, de balões, fotomontagem da série Bringing the War Home, House Beautiful, enfim, perdoem do inglês aí que está bastante
atrasado. Martha Rosler, que também dialogava com uma espécie de crítica sobre o consumo excessivo no período de guerra, né? Digamos, um período de guerra em que o Império Norte-Americano, digamos assim, participava fora do seu território, né? Estamos falando de guerras no Vietnã, guerras em outros territórios, longe, né? Longe mesmo desse do luxo, né? Do consumo excessivo. E é isso que ele vai tratar como, de novo, um pontapé, né? Ele não faz uma análise do ensaio sobre essas produções, ele traz como um exemplo do que ele quer chamar a atenção, né, de que nessas produções artísticas, que também são críticas, porque elas estão criticando formas de vida, né, maneiras de situar, né, que dentro da própria crítica que elas fazem, elas também se autocriticam, né, elas também se suprimem. Né, ele vai dizer isso, eu trouxe alguns trechinhos. Né, nessas colagens de mundos, né, com realidades opostas, que envolvem protesto e espetáculo, terrorismo e consumo. Né, o dispositivo crítico visava, assim, um efeito duplo: a tomada de consciência da realidade oculta e o sentimento de culpa em relação à realidade negada. Olha que interessante, né? Então, ao visualizar essas imagens, né, há um efeito duplo pressuposto. Primeiro, é a consciência de uma realidade que está por trás, assim, tem alguma coisa acontecendo, e naquele mesmo sentido que a gente estava falando agora, né, o espectador precisa detectar isso, decodificar isso. Né? E ao mesmo tempo um sentimento de culpa, porque assim, nós fazemos parte daquilo dali, né? Tipo, sei lá, a gente vai pra rua, também produz lixo, também come McDonald's, algo do tipo, está envolvido nesses, digamos, nesses aparatos críticos. Né? Mas ele vai dizer que essa crítica de si própria vai cair numa contradição, né? Sobretudo num mundo, digamos, em que a materialidade, a concretude já não é tão relevante assim, porque nós vivemos um mundo das imagens, né? Um mundo dos simulacros. Ele vai trazer até o Peter Sloterdijk, eu esqueci se ele é sueco mesmo, né? Norueguês, que vai dizer que o mundo, esse mundo líquido, gasoso, né, das imagens que substituem a concretude da vida, né, trazem uma espécie de perda da gravidade. Então, essas imagens que a gente consome, porque são imagens consumidas, a gente vai no museu e nós somos espectadores, a gente consome também esse tipo de imagem, a gente se vê nelas. Né? Então, esse esvaziamento crítico, né, do que está sendo criticado do lado de fora acaba na gente mesmo, né, enquanto espectadores. Eu sei que parece um pouco complexo no primeiro movimento que ele está fazendo, mas à medida que ele vai dando alguns exemplos, eu acho que isso vai ficando mais claro. Né? Ele vai dizer que essa crítica vai ser reduzida a uma lógica comercial, né, que leva à sua própria superação. E aí, o grande exemplo dessa, digamos, dessa cooptação comercial desse aparato crítico vai estar no maio de 68, até hoje, né, vários, né? Que vai ser cooptado pela o que ele depois, num outro livro, vai trazer, talvez um livro que tenha ficado muito conhecido no Brasil, do Rancière, mas que, assim, eu já vi muita gente comentando sobre esse livro, né? Mas, assim, eu vejo muito argumento, às vezes, de jornalistas ou de pessoas mais da grande mídia falando sobre esse livro e de uma maneira muito rasteira. Assim, né? Uma crítica nesse sentido, para não falar coisa pior, né? Sobre o que ele entende por democracia, né? E, sobretudo, do que ele está chamando de democracia neoliberal. Né? Um trechinho dele desse ensaio. Maio de 68, realmente, teria avançado os temas da crítica estética ao capitalismo. Né? Protesto contra o mundo desencantado, reivindicações de autenticidade, criatividade e autonomia, em oposição à sua crítica social, própria do movimento operário. Ou seja, as mesmas críticas que se faziam desde o século XIX, enfim, né, influenciadas pelo pensamento marxista e tudo mais, né, uma crítica às desigualdades e à miséria e denúncia do egoísmo destruidor dos elos comunitários. Enfim, Maio de 68 critica isso. Né? Esses temas teriam sido integrados pelo capitalismo contemporâneo, oferecendo a tais desejos de autonomia e criatividade autêntica uma flexibilidade nova, um enquadramento flexível, estruturas leves e inovadoras, o apelo à iniciativa privada, individual e à cidade por projeto. Isso é fantástico.
Porque isso é muito, digamos, o tônus do que a gente vê hoje como, digamos, como questões, emblemas, discussões que antes pareciam estar muito confinadas ou marcadas por espectros políticos muito bem localizados, né? Tipo, por exemplo, você falar, criticar a perda da ideia de comunidade, por exemplo, era uma coisa muito, né, marxista, né, comunista, algo, enfim, né, a gente não pode ter mais direito individual, essa coisa toda. E isso vai passar também a ser um argumento da nova, digamos, da nova roupagem, né, capitalista, né? Porque, enfim, o mercado acaba achando isso cool, né? Achando isso interessante, achando isso legal, né? Então, ele também incorpora, e aí é óbvio, não dá para a gente tirar, digamos assim, o peso, né? A responsabilidade do aparato da comunicação, né? Assim, do aparato dos meios, tanto audiovisuais quanto da própria internet, que tem aprofundado isso a níveis, né? Impensáveis anteriormente, por exemplo. Eu estou pensando, por exemplo, em questões, em discussões muito palpáveis, para dar um exemplo muito claro. Não sei se vocês já viram aquele documentário que tem na Netflix sobre a ideia, né, de alguns carinhas na Alemanha para construir o Spotify. Não sei se vocês viram, não me lembro mais o título dele, mas é muito isso, né? Havia uma ideia por trás disso, né? Havia uma ideia digamos, né, tirar a prepotência das corporações, né, da propriedade privada, da arte e tudo mais, mas ao mesmo tempo você também, enfim, você meio que enquadra a sociedade em uma nova roupagem que ela não consegue sair disso, ela fica presa a si própria. E aí, a gente pode pensar em aplicativos de redes sociais diversos, né? Não precisa só ser o Spotify, me veio como um bom exemplo, porque ele está, inclusive, ficcionalizado, né, na Netflix, dá para a gente visualizar essas discussões, é muito bom, né? Enfim, o que ele está chamando do que o argumento crítico não muda é isso. Ele não mudou a tua lógica, né? Eles são faces da mesma moeda crítica. Aí ele vai dizer: opus esse furor direitista da crítica pós-crítica à melancolia de esquerda. Mas trata-se de duas faces da mesma moeda. Ambas põem em ação a mesma inversão do modelo crítico que pretendia revelar a lei da mercadoria como verdade última das belas aparências, a fim de armar os combatentes da luta social. Né? No fim das contas, tudo se torna mercadoria, né? Inclusive a própria crítica. Né? Que é também, e a gente tem que parar para pensar, de uma certa forma falha, uma impotência do que lá no século XIX e até meados do século XX se chama muito de razão esclarecida. Né? E aí a gente tem que parar para pensar que isso, de novo, aí agora eu recupero, né, o que eu estava falando no ensaio primeiro, que de onde vem o termo, a expressão, o conceito, a ideia do que a gente entende por emancipação, né? A gente não pode fechar os olhos, né, e achar simplesmente que emancipação é uma palavra bonita, por exemplo, todo dia está em vários catálogos de educação do país, né? Uma educação emancipadora, algo do tipo, não só na educação, mas a própria política, né? Vai se apropriar desse termo, mas ela é um conceito liberal, né? E no liberal, digamos, na raiz da palavra, não esse liberal mequetrefe que a gente vê hoje em dia, não, lá com os liberais, né? Século XVIII, né? Que estavam pensando ali, né? Toda essa ideia de derrubar o antigo regime, né, de criação do que a gente entende na história social como criação, início da burguesia, digamos assim. Esse termo vai estar nesse livrinho, que é um ensaio do Kant, né, chamado Resposta à Pergunta O que é o Esclarecimento. E há um trecho lá que é exatamente o trecho que o Rancière vai dizer nesse ensaio, nesse segundo ensaio desse livro, mas que ele não dá autoria. Eu pude recentemente, porque eu fiz um trabalhinho sobre isso, e pude ver a proximidade, né, a capacidade de diálogo nisso. Em um outro momento ele vai mencionar o Kant, não nesse ensaio. Né?
Mas que o Kant já dizia que a emancipação era a saída de um estado de menoridade. Ele estava chamando de menoridade uma dependência do outro. Né? Só que o Kant está pensando no individualismo, né? Na formação do individualismo aqui. Para o Rancière, essa história do individualismo não é bem assim, né? A emancipação social, na verdade, significou a ruptura da concordância entre uma ocupação e uma capacidade, que significava incapacidade de conquistar outro espaço e outro tempo, que é aquele argumento que a gente já está vendo, né, desde a partilha do sensível e outros textos dele, de que romper essa distribuição linear e hierárquica entre a capacidade que alguns têm de fazer alguma coisa e, e os outros não, é a verdadeira revolução. É isso que ele está chamando de emancipação social, não individual, como ainda no argumento liberal, e até hoje, mas até hoje mesmo a gente vê esse termo ser utilizado. Né? Ah, há também um outro momento histórico, talvez que se aproxime muito da escola de Frankfurt, né? Pensando em Adorno, teóricos que vão, de uma certa forma, reler, né? O marxismo, né? Criticar uma espécie de nacional-democracia, isso o Benjamin também, em alguns textos dele, ele vai trazer sobre isso. A gente entende que emancipação ali, naquele sentido, já não é mais só a capacidade, digamos, se deslocar de uma posição fixa na sociedade, mas também de ter não só a disposição de se deslocar da sociedade, mas também a compreensão disso, né? Que é o que eles chamam né, esclarecimento, né? Num primeiro momento, e de uma dialética, né, do esclarecimento num segundo momento. A partir daí, a emancipação deixou de ser concebida como construção de novas capacidades para ser promessa da ciência àqueles cujas capacidades ilusórias só podiam ser a outra face de sua incapacidade real. Mas a própria lógica da ciência era a lógica do adiamento indefinido da promessa. Né? Ou seja, porque, de novo, você vai cair na mesma lógica, né? Vai ter sempre gente dependendo desse saber, né? Tipo, os operários lá dependem dos caras que vão lá explicar para eles que eles estão, né, subjugados, eles estão na infraestrutura, enfim. Né? A ciência que prometia liberdade era também a ciência do processo global, que tem o efeito de produzir indefinidamente sua própria ignorância. Ou seja, indefinidamente você sempre vai depender de alguém que sabe alguma coisa para te dizer o que se tem de fazer. Né? Então, essa lógica ela perpetua, né? Ela permanece. É isso que ele está criticando aqui. E aí, o que ele vai trazer de novo? A mesma coisa que a gente tem visto como um argumento recorrente. As tais das cenas de dissenso. Ou seja, como é que a gente muda isso? Né? Dando capacidade para as pessoas de pensarem, de mudarem suas próprias paisagens do mundo, né? Do que elas entendem do que era o mundo. Né? Pressuporíamos, assim, que os incapazes são capazes, que não há nenhum segredo oculto da máquina que os mantenha encerrados em sua posição. Suporíamos que não há nenhum mecanismo fatal a transformar a realidade em imagem, nenhuma besta monstruosa a absorver todos os desejos e energias em seu estômago, nenhuma comunidade perdida por restaurar. O que há são simplesmente cenas de dissenso, capazes de sobreviver em qualquer lugar, a qualquer momento. Dissenso quer dizer uma organização do sensível na qual não há realidade oculta sob as aparências, nem regime único de apresentação e interpretação do dado que impõe a todos a sua evidência. É que toda situação é passível de ser vendida no interior, reconfigurada sob outro regime de percepção e significação. Reconfigurar a paisagem do perceptível e do pensável é modificar o território do possível e a distribuição das capacidades e incapacidades. O dissenso põe em jogo, ao mesmo tempo, a evidência do que é percebido, pensável e factível, e a divisão daqueles que são capazes de perceber, pensar e modificar as coordenadas do mundo comum. É nisso que consiste o processo de subjetivação política. Perceba, subjetivação política. Na ação de capacidades não contadas que vem fender a unidade do dado e a evidência do visível para desenhar uma nova topografia do possível. A inteligência coletiva da emancipação não é a compreensão de um processo global de sujeição, ou seja, não é uma espera que vem de cima ou de outro, né?
é a coletivização das capacidades investidas nessas cenas de dissenso, que são individuais. É a aplicação da capacidade de qualquer um, da qualidade dos homens sem qualidade. Ou seja, então não é algo a posteriori essa emancipação, é algo a priori. A partir do momento que eu já entendo que o outro, né, o outro a quem eu tenho contato, relação, né, que já é emancipado, né, que já é um espectador capaz de agir, ele tem a possibilidade, a potência de agência. Né? É, continuando esse argumento ainda no outro ensaio dele, que eu acho que para a gente é bastante relevante, né, que ele vai chamar de paradoxos da arte política, e ele, na minha concepção aqui, é um aprofundamento dessa crítica que ele fez, né, desse aparato crítico que permanece a mesma lógica, né, ele vai trazer algumas coisas bem interessantes aqui para a gente pensando em literatura. E aí a gente pensando em literatura, sei lá, narrativa ficcional, tanto da perspectiva de quem produz, né, dos artistas, dos escritores, quanto da perspectiva da gente que analisa, da gente que se propõe a falar alguma coisa sobre textos. Né? Eu vou começar com dois trechinhos dele. Geralmente considera um ponto pacífico certo modelo de eficácia. A arte é considerada política porque mostra os estigmas da dominação, né? Porque ridiculariza os ícones reinantes ou porque sai de seus lugares próprios para transformar-se em prática social. Acabamos de ver lá naquelas imagens, eu só trouxe as duas primeiras fotografias que o Rancière menciona, né? E ali tem, né, digamos assim, uma imagem que espera, né, desse espectador, a expectativa é que o espectador entenda ou faça um movimento de compreender que há ali uma lógica da dominação, né, e que nós estamos entranhados nessa lógica, certo? Isso entenderia que seria arte política, né? Mostrar para o outro, né, aquilo que seria política. A que modelos de eficácia obedecem nossas expectativas, nossos juízos em matéria de política da arte? A que era esses modelos pertencem? Ele vai dizer que essa espera, essa pressuposição de achar que a política deva estar na arte e que a arte não seja política é muito antigo, né? É um argumento bastante clássico, tradicional. E ele vai fazer, como didaticamente em alguns textos vocês já viram ele fazer, né, mencionar fases, modelos. Né? Ele vai chamar aqui de três modelos, pelo menos, né, do que a gente entende como arte política e crítica. O primeiro modelo, ele vai chamar de pedagógico, de eficácia da arte. Havia, nesse primeiro modelo, de analisar a arte política como uma mediação representativa. Né? Vigente no século XVIII, na Europa, pensando ali no teatro de Molière, Voltaire, Lessing, permanece na contemporaneidade, né? Tanto na produção quanto no julgamento. Eu não vou entrar, vocês viram, se alguém quiser depois comentar um pouco do trecho que aparece, né? Ele vai comentar das obras, de alguns desses autores, por exemplo, de como essas obras foram lidas pelos seus contemporâneos, mas também de como elas foram interpretadas. Né? E que aí há uma espécie de mediação representativa, ou seja, o problema está na própria fórmula, na pressuposição de um contínuo sensível entre a produção de imagens, gestos ou palavras e a percepção de uma situação que empenha pensamentos, sentimentos e ações dos espectadores. Então, o que se espera nesse modelo pedagógico de eficácia da arte? Que a arte traga alguma coisa e de que esse espectador entenda essa coisa. Né? Tipo, ele tem que manejar ali, digamos, toda a instrumentalização, o conhecimento meramente que ele tem dos elementos daquela arte, né? E que ele vai decodificar, ele vai chegar a um argumento final, certo? O segundo modelo pedagógico que ele está chamando aqui é o contrário desse. Né? Se o outro é uma mediação, esse tem uma imediação. Né? É um modelo pedagógico de eficácia da arte chamado de imediatez ética. Né? Que já seria, ainda pensando em século XVIII, XIX, desses mesmos autores que estão lendo entre si, comentando, né, questionando entre si. A gente já viu isso quando a gente estuda, por exemplo, formação do campo literário, formação do romantismo, né? Esses autores todos que transitam entre filosofia, literatura, pensamento sobre poesia, eles estão pensando sobre essas coisas todas, né? E aí ele menciona, né, autores como Rousseau, Schiller, que vai trazer, né, um modelo
representativo e vai questionar esse modelo. Né? Eles, ao mesmo tempo, trazem, né, como propostas artísticas, digamos assim, alguns deles, né, tanto escrevendo peças de teatro, mas também como ensaios, né, ensaios filosóficos, estéticos sobre o que seria a arte. E ele vai dizer: mas o que continua perto é o modelo de arte que deve suprimir-se a si mesmo, de teatro que deve inverter sua lógica, transformando o espectador em ator. Percebam que retoma lá o argumento do primeiro ensaio, né? Da performance artística que faz a arte sair do museu para fazer dela um gesto na rua, ou anula dentro do próprio museu a separação entre arte e vida. O que se opõe, então, à pedagogia incerta da mediação representativa é outra pedagogia, a da imediatez ética, que seria a superação ou, né, suprimir aquilo que mediava, né, aquela linguagem que mediava. Então, vamos, né, trazer, tirar, por exemplo, os elementos dentro do museu e levar para a rua. Né? Ou, ao mesmo tempo, fazer. A gente pode parar para pensar em várias performances. Né? Aqui no Brasil, a gente, né, figuras fantásticas como Cildo Meirelles, não sei se vocês conhecem, vocês já viram alguma performance deles, mas, por exemplo, rabiscar dinheiro para colocar em circulação, algo do tipo, ou seja, acabar com uma certa separação de mundos, né, entre o mundo cotidiano, o mundo político do dia a dia e o mundo das artes propriamente dito. Né? Ele vai dizer que esse é um modelo também que, de novo, parece ter a mesma lógica, porque ele quer anular, né, a posição de sujeito passivo. E aí, de novo, o que interessa para ele, né, é esse modelo, é o terceiro modelo pedagógico, que seria onde estaria a eficácia estética da separação. Ao invés de uma conjugação, de uma conexão, o contrário, né? Uma separação, uma desconexão, um dissenso, que são termos que vocês vão encontrar nesses textinhos que ele né, tanto nesse quanto no segundo ensaio, quanto nos ensaios sobre a imagem também, né? É a eficácia da própria separação, da descontinuidade entre as formas sensíveis da produção artística e as formas sensíveis através das quais os espectadores, os leitores ou os ouvintes se apropriam desta. A eficácia estética é a eficácia de uma distância e de uma neutralização. Eu não vou ler todos o restante aqui, depois a gente pode comentar, mas, de novo, ao invés, né, de tentar aproximar, mediar e pressupor, o que seria esse modelo que produziria realmente uma revolução estética? Aquele que não propõe, aquele que vem essa tal terceira coisa, né? Essa coisa que a gente ainda não sabe traduzir, não tem nome para ela, mas que ela irrompe no contato, né? Tanto de obra quanto recepção. E aí sim, eu acho que aqui é o ponto alto-chave também, que amarra, me parece, né? Onde que estaria, digamos assim, a verdadeira relação entre experiência estética e política, né? Seria na arte que traz a política para dentro de si, né? Ou então na arte que invade a política, a politização, por exemplo? Não. Né? Ele vai dizer que a própria maneira de se relacionar entre si, né, entre formas estéticas, artísticas, já é por si só política, quando a gente pensa nesses aparatos e tenta transformar essas lógicas inerentes. Né? Se a experiência estética toca a política, é porque também se define como experiência de dissenso, oposta à adaptação mimética ou ética das produções artísticas com fins sociais. As produções artísticas perdem funcionalidade, saem da rede de conexões que lhes davam uma destinação, antevendo seus efeitos. São propostas num espaço-tempo neutralizado, oferecidas igualmente a um olhar que está separado de qualquer prolongamento sensório-motor definido. O resultado não é a incorporação de um saber, de uma virtude ou de um hábito. Ao contrário, é a dissociação de certo corpo, de experiência. É muito interessante se a gente for parar para pensar em literatura, né? E, e, e esse debate é antigo, é longo, né? Sobre como recepcionar uma obra, sobre como interpretar determinada obra, e como essas interpretações vão se modificando ao longo do tempo e vão formando comunidades interpretativas, né? De novo, a gente retoma todo ali as décadas de 60, 70 do século XX, quando surge as escolas ali de Constança, né? Tanto da estética da recepção, quanto do efeito estético, pensar em como entender o literário como um contato, como o Iser falava, né? O literário não está pronto. O literário não é um livro que saiu na gráfica e foi publicado.
O literário é o contato que ele tem com esse leitor e a produção que daí virá a ser, e aí sim a gente pode chamar de estético. Gente, ficção de novo, eu não vou retomar aqui, acho que depois se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas de novo, é isso, né? É essa criação de mundo, né? Onde o que impera são os dissensos e não os consensos, né? O consenso entre a vida e o comum, visível e invisível, ou seja, essas relações que teriam como opostas, de oposição, né? Entram aqui num sentido de coabitação, né? E que por isso que forma geralmente muitos problemas. A gente viu a análise que ele fez no primeiro texto, né? Quando a gente discutiu sobre o Guimarães Rosa, né? De quanto mundos divergentes, mundos conflituosos, por exemplo, coabitam a mesma cena, né? A mesma cena literária. E esses dissensos é que seria o dispositivo que a ficção cria. A ficção cria um mundo que não existe, né? Ela intervém nos mundos, né? E cria outros mundos a partir desses mundos existentes. Para finalizar esse bloco aqui, eu acho que esse trecho aqui vale a pena a gente entender o que eu estava falando lá no início, quando é pensar no sentido da crítica, não como, digamos, não como um lugar, né, disposto na divisão dos corpos e das mentes é, na discussão estética, ou seja, por exemplo, é o crítico que fica ali, ou então é o artista. Ele está misturando, ele está embaralhando mesmo esse sentido. Né? Em seu sentido original, crítica quer dizer o que concerne a separação, a discriminação. Né? É isso, claro, assim, tipo, lá do grego, né? A gente não, quando está dando aula de teoria literária, né? Muito comum a gente voltar a esse termo, né? Esse histórico da palavra. Crítica é a arte que desloca as linhas de separação, que introduz separação no tecido consensual do real. E por isso mesmo, embaralha as linhas de separação que configuram o campo consensual do que é dado, como a linha que separa o documentário da ficção. Né? Distinção em gêneros que separa principalmente dois tipos de humanidade: a que sofre e a que age, a que é objeto e a que é sujeito. Mas o trabalho crítico, o trabalho sobre a separação é também o que examina os limites próprios da sua prática, né? Que se recusa a antecipar seu efeito e leva em conta a separação estética através da qual esse efeito é produzido. É, em suma, um trabalho que, em vez de pretender suprimir a passividade do espectador, reexamina a sua atividade